sejam bem-vindos a mais um podcast Correio Rural, podcast que traz informações, entrevistas, né, do campo para quem está no campo, para quem gosta desse assunto, notícias que movem o nosso agro brasileiro e principalmente o nosso agro paranaense. E hoje, nosso episódio de hoje vai ter entrevista exclusiva, né, uma entrevista aqui que vai unir dois mundos que parecem que são tão distantes, mas que se conectam, né? Hoje temos uma história de uma mulher inspiradora, que é do campo, que é do agro e que também é Missy. Ela, Neiva Palaoro, bem-vinda, né? É um prazer ter você aqui, né? Faz dias que eu queria trazer uma mulher, né, que falasse sobre, né, a força da mulher no campo também, né? Que não é só homens, a mulher também está lá e tem uma força gigante. Seja bem-vinda. Eu agradeço por estar aqui com você, Emily, e ao Jornal Correio também, que sempre dá esse espaço para mim estar aparecendo e podendo contar um pouco da minha história. Obrigada, né? Então hoje a gente vai conhecer mais sobre quem é a Neiva, né? A Neiva, agricultora, pecuarista e também Missy. Olha que legal, gente, tá aqui as faixas dela, achei incrível ela ter, né, trazido pra gente ver a coroa, né? Esse mundo totalmente, né, diferente do agro, mas que se conecta junto, né? Eu vi até que tem a Miss Agro, né, o último título dela, que é Miss Brasil 2025 e 2026, certo? Isso. Então conta pra gente, você é filha de agricultor, como que iniciou, como que foi crescer nesse meio, no campo, pra você? Então, eu cresci lá no Porto Barreiro, meus pais são pequenos agricultores, somos em 4 irmãos, e meus pais lutaram muito para dar uma boa educação, imagina, né? Uhum. E para ensinar alguns valores que hoje talvez em alguns momentos estão se perdendo, digamos assim, né? Sim. Meus pais tinham 5 alqueires de terra. Uhum. E eles nunca deixaram faltar nada pra gente. Nada, eu digo assim, do bem-estar, né? Uhum. Claro que a gente passou vontade de ter algumas coisas. Mas isso eu acredito que foi assim muito interessante, muito importante a gente ter passado por essa questão da necessidade de querer ter coisas, uhum, porque a minha mãe incentivou bastante a gente muito a estudar, né? Vocês têm que estudar. Então, assim, a gente queria mais. Eles colocaram isso dentro da gente e supriram todas as outras necessidades. São pessoas, assim, maravilhosas, muito bem vistas, né, na sociedade. Pessoas queridas. Minha mãe é da roça, trabalhou muito ao lado do meu pai. Meu pai trabalhava pra gente, trabalhava para fora, né, de arado, uhum, carroça, né, daquela forma bem sofrida. E a gente tem uma gratidão enorme por conta disso. E acredito que aquele sofrimento lá da infância, as dificuldades e tudo, fez com que eu buscasse mais, sim, sabe? Então, meus irmãos, somos todos formados. Saímos do Porto Barreiro, precisamos estudar, né? Mas voltamos. Eu voltei, meu irmão mais velho voltou, a minha irmã voltou. Tem um que ainda mora aqui no Paraná que não voltou. Mas deu muito bem também, sim, né? Trabalha honestamente, assim como todos. Eu imagino, essa raiz do campo, ela é muito forte nesse ensino de valores, né? Como você citou, valores que hoje em dia, infelizmente, têm se perdido, né? Mas eu acredito que isso sustenta você até hoje, né? Esses ensinamentos que eles passaram para você, eu acredito que... Acredito, sinceramente, que os meus títulos vêm disso. Porque tanto no Miss Elegance, tanto no Miss Agro Brasil, tanto no Miss Brasil, eles... Não é só fisicamente o que, sim, você está sendo avaliado. Porque eu acredito que se fosse só fisicamente, eu não teria trazido os títulos. Uhum. Porque tinham mulheres lá exuberantes, de uma beleza, né, muito bonita. A história delas também é muito linda. Uhum. Mas a minha história dentro da agricultura, dentro lá, né, do agro, a infância, como eu falei, eu dirijo caminhão, eu dirijo trator, eu dirijo máquina. Isso fez com que os jurados ficassem surpresos. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu dirijo uma máquina grande, pesada, eu consigo ainda assim levar a minha feminilidade, né?
a delicadeza da mulher em certos momentos ali, de poder conversar com o marido, entrar num acordo. Então, a história, assim, foi essencial para eu poder conquistar esses títulos. Olha só que lindo, né? Isso em você, dá para ver em você que isso é também como um sinal de gratidão também. Muita. Que seus pais passaram para você. Muita. Hoje meus pais já são aposentados. A minha mãe se curou de um câncer, ela ficou ficou debilitada, algumas questões assim, não da doença, mas ela tem alguns cuidados que ela precisa ter. E hoje, né, eu grande, crescida, uma mulher, eu consigo custear essas situações, essas questões, né? Eu posso ajudar ela, eu posso ajudar o meu pai, assim como meus irmãos. Nossa família é muito unida, mas eu me sinto muito feliz por isso, por eu ter dentro do agro e também fora, né? Fui investindo, hoje eu trabalho também com construções, né? Ai, que legal. Isso, mas assim, eu ser independente e hoje poder ajudar meu pai e minha mãe, que tanto me deram. Sempre me acolheram em todos os momentos, os mais difíceis que passei, eles sempre me acolheram, sempre estiveram do meu lado. Olha só, que lindo. E você contou pra gente que você saiu, estudou fora, voltou. Quando que você percebeu, assim, que você queria continuar nesse mundo do agro? Não, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ter ali, né, o meu boi, o meu gado, quero ficar nesse meio. Então, eu fui para Curitiba, eu tinha 20 e poucos anos. Até então eu tinha só o 2º grau, né? Alguns cursos, assim, né? Mas nada muito que fosse fazer uma diferença grande na minha vida. Eu sabia que eu precisava ter uma experiência em outro lugar, né? Então eu fui, me formei. E quando eu voltei, nesse momento eu estava no relacionamento, eu acabei engravidando da minha filha. Sim. E foi um relacionamento muito difícil. Muito difícil. Acredito que por tanto da minha depressão, eu descobri faz pouco tempo que eu sou bipolar. Então, assim, algumas coisas eu posso ter dificultado nessa relação. Mas, assim, foi um relacionamento muito difícil. E dessa relação, né, de alguns anos ali, eu tive a Beatriz, a minha primeira filha, né? E quando a minha filha nasceu, essa pessoa me abandonou. Nossa. Com 20 dias ela, recém-nascida e prematura e doente. Então, assim, foi sofrido? Foi, muito. Eu tive que batalhar, precisei do apoio do meu pai e da minha mãe, né? Quando voltei pro Porto Barreiro, voltei pro interior. E eu com uma filha, eu não me via no melhor lugar, sabe? Eu me emociono, assim, em falar, porque eles me acolheram e me ajudaram com a minha filha. Eu logo voltei a trabalhar, porque nunca paro de trabalhar. Eu gosto de ser independente. Mas eu precisei voltar. E quando eu voltei, o que eu poderia fazer para ajudar na minha renda? O que eu podia fazer para que não faltasse nada? Assim como eles fizeram, né? Para não faltar nada para mim. O que eu podia fazer naquele momento que não faltasse nada para minha filha? Foi aí que aqueles cursinhos que eu falei, que talvez não fizessem tanta diferença na minha vida, eles ali começaram a me ajudar um retorno financeiro dentro da casa. Eu ainda não estava bem de saúde, mas eu tinha curso de bolo. Olha que legal. De bolacha, que hoje esses cursos, eu fico muito feliz em contar, que o Sindicato Rural de Laranjeiras, eu faço parte da Comissão de Mulheres, ele fornece esses cursos gratuitos. Mas assim, eu tinha esses cursos, então eu comecei a fazer essas coisas, comecei a vender, comecei já a ter uma estabilidade. E a minha mãe já estava mais de idade, falou assim que ela estava pensando em parar de tirar leite, né? Então foi ali que eu vi a oportunidade, né? Porque já estava tudo pronto. Sim. Só precisava da minha boa vontade mesmo. Então, eu comecei, né? Eu levantava bem cedinho, 4, 5 horas da manhã, tirava leite e arrumava, deixava tudo organizado, pegava a minha filha e ia para a creche, porque eu trabalhava na creche. Sim. Ela ficava numa sala e eu ficava dando aula em outra sala. Olha que legal. Sim. E me ajudou muito na minha renda, né? Então, assim, eu vi que
na área da agricultura, mesmo que você tenha uma pequena parte assim que seja em terra, mas você se organizando, você se administrando bem, você consegue fazer ali uma renda boa, sabe? Só tem que ser bem administrado. Imagino, e que história linda, né? Mostra Obrigada. a força de uma mulher que, frente a uma dificuldade que eu imagino que foi difícil para você no início, isso, não se deixou abalar, né? E resolveu, não, eu vou me reerguer, eu vou conseguir. Então, isso é muito lindo, parabéns, né? Obrigada. Eu só não vou entrar tanto nesse assunto, porque eu sou muito emotiva, gente. Eu choro facilmente Eu também quando sou. histórias assim, que realmente são histórias reais, né? Sim, a é gente, da minha vida. com certeza, fica emocionado de saber. E aposto que muita gente não sabia também dessa parte da sua história. Eu acredito que não, porque quando me olham como Miss, verem uma forma muito superficial. Porque normalmente eles olham você fisicamente e a questão da beleza, a questão do que você está vestindo, Sim. né? Até cobram às vezes assim, mas você deveria ficar mais em casa. O agro não é para você, porque você é Miss. Mas não, até eu chegar no Miss, eu era Sim. agricultora, então eu continuo sendo agricultora. Então, é uma história que não tem como apagar, né? Não. Bem lindo mesmo. E os seus pais, né? Você já falou que representam muito nessa sua trajetória, né? Então, da infância no campo, como que é o seu dia a dia hoje de trabalhar na agricultura, na pecuária? Como que é hoje isso para você? É difícil, mas é gratificante? Como que é? Eu acho que eu posso dizer que é muito mais fácil. O tempo do meu pai e minha mãe na agricultura era tudo braçal. Nunca tivemos uma máquina para fazer o trabalho. E hoje é tudo muito prático. É com GPS. Então, assim, não tem peso, sabe? Você consegue fazer tudo com uma mão só, normalmente. É muito mais prático. E ainda assim, questão do horário, tudo mais, se torna um pouco complicado. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhas, né? E então, assim, tem dias que eu não consigo estar atuando ali, né? Mas eu acredito que desde cuidar das minhas galinhas, eu ainda assim tô dentro do agro. E eu gosto de repassar isso para minhas filhas. Então, um tempo para cá, elas guardaram um dinheirinho e elas têm uma fazendinha de galinhas. Olha que legal. Então, elas vendem e elas vão crescendo, elas vão aumentando e elas estão administrando. Assim como meu pai e minha mãe fizeram, né? Eles colocavam a gente para trabalhar e eles davam um dinheirinho ali. Sim. Então, quanto mais você trabalhasse, mais você ganhava. Eu acho que isso é a parte interesseira, que algumas vezes eu tive que ouvir de uma forma não tão brilhante assim. Porque como eu vim de uma família mais humilde, né? Sim. Digamos assim, tinha poucas condições financeiras, falando abertamente, e o meu marido não, ele já era uma pessoa mais estruturada. Sim. Não me vergonho de forma alguma de onde eu vim e de como eu sou, mas algumas pessoas olhavam esse relacionamento talvez assim como uma forma, uma desconfiança. Julgamento. Sim, assim. e hoje eu amo que me chamem de interesseira. Eu amo, porque eu sou mesmo. Eu fui lá, eu ajudei ele, a gente construiu coisas. Cresceram a gente junto. cresceu muito. Triplicamos, ou até mais que isso, Sim. a nossa quantidade de terreno e tudo mais. Admiro muito meu marido, porque ele é muito trabalhador, uma pessoa muito para frente, muito inteligente. Mas muitas vezes ele fica lá na roça e eu fico cuidando das minhas filhas, da casa, as coisas mais ali em volta. Sim. Os confinamentos, final de semana é mais só a gente mesmo, então fica eu e ele para tratar tudo. Sim. Os nossos colaboradores tem que ter um descanso, Sim, né? Mas eu acho assim que hoje ele me dá mais espaço e ele me ouve mais, sabe? Olha que legal. Então é bastante gratificante. Eu imagino. E você falou nessa parte de falar, eu sou interesseira, mas eu acredito que não seja no sentido de apenas interesse que você queira dizer, né? Sim, eu quero ser alguém melhor na vida, eu quero ensinar minhas filhas a buscarem algo melhor para elas, não se conformar com a realidade que tá nesse momento, acho mas de querer crescer, né? Isso. A palavra interesseira, eu acho que assim, toda mulher
deve de ser. Sim. Mas nesse conteúdo, assim, de você buscar crescer junto com alguém, você ter um relacionamento, ou sozinha. Porque eu mesma sozinha, eu nunca parei. Sim. Né? Eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive uma evolução. Né? Estudei, né? Trabalhei, fiz um pezinho de meia ali. Tudo muito sofrido, mas eu tenho isso. Sim. E a minha parte de construções, né? Eu construo, alugo, tenho construções também que são para vendas, né? De chalés. Isso aí é uma coisa à parte. Claro que no início meu marido, assim, ficou meio inseguro. Mas hoje não, hoje ele apoia, ele fala, ele vê também que é uma coisa, assim, que me dá uma renda, né? Sim. E, digamos assim, eu meio que ergui isso sozinha. Então, assim, o meu marido é uma boa pessoa e tudo, mas, assim, eu sou bastante independente. Eu fui criada sendo assim. Eu tenho uma certa dificuldade em pedir. Sim. Pedir, eu preciso de dinheiro, eu preciso de alguma coisa. Eu gosto de ser independente. Eu gosto de poder fazer as minhas coisas. Eu imagino. E acho que isso também vem de nós mulheres, né? Também do ensinamento da sua mãe, né? Dos seus pais, de buscar, estudar e querer ser independente. Porque, como você contou no seu primeiro relacionamento, né? O seu ex-marido deixou você. Então, isso também fortaleceu isso dentro de você. Não, eu preciso ser independente, porque se acontecer isso, eu consigo me virar sozinha, né? Isso, às vezes, muitas mulheres não têm esse ensinamento, talvez, de tipo, eu posso ser independente, mesmo estando com o meu marido, ajudando ele, apoiando ele, porque eu consigo me erguer caso aconteça alguma coisa. Acho que falta isso, às vezes. Né? Eu acho que as mulheres, principalmente as mulheres mais de idade, digamos assim, trabalharam muito e de uma forma muito sofrida, mas elas ainda são muito dependentes do marido. Sim. Né? Para ir para o mercado, para comprar uma roupa, para pagar uma loja, para tudo, para comprar as coisas para os filhos antes, né? Hoje já provavelmente essas mulheres são avós. Mas elas ainda continuam, né? Sim. Naquela coisa ali, naquela insegurança. Porque nem sempre, muito tempo atrás, tem algumas famílias ainda hoje, a mulher independente é bem vista. E dentro do agro ainda tem isso. Você ir se colocar, algumas pessoas nem te olham quando você tá entre meio ali. Elas, tipo assim, você não é importante, sabe? Tanto nessa área de construção, que algumas pessoas chegavam a falar direto com o meu marido. Sim, achando que era ele. Porque, é mulher, né? Então, assim, eles não querem, não é que não querem, talvez, mas eles ainda têm uma certa, talvez, dificuldade de ver a mulher independente ali nesse ramo da agricultura e da área, né, de construções. Mas aí meu marido, né, bem simpático, falou assim, não, essa área não sou eu não, é a minha esposa, pode falar direto com ela, é tudo com ela e eu não entendo nada. Aquele momento, assim, eu me senti, eu imagino, eu me sentia mais valorizada, assim, sabe, eu sentia, assim, acolhida por ele também, por ele dizer isso. Mas, eu gostaria muito, sabe, que as mulheres, hoje essas mais jovens, tivessem essa visão, sabe, dela tá ali dentro, mas pode ser dentro ali, ela ter essa independência, ela formalizar alguma coisa, ou fora da agricultura, ela investindo alguma coisinha para ela ter essa independência. Com certeza. É muito importante hoje em dia a gente poder fazer as coisas que a gente quer, né? Sim, ter aquele certeza. Dinheirinho para comprar as coisas para os filhos, né? E até mesmo para estudar. Claro que eu sempre pego uma parte desse dinheiro e coloco em alguma coisa que eu vou fazer um curso, ou um curso superior, ou coisa assim. Acho muito importante a gente estar atualizada. Com certeza, isso é admirável. E me conta, em todo esse tempo, você já contou, né, da sua filha, mas pulando essa parte, tem algum momento que você teve muita dificuldade no agro, no campo, assim, que você pensou, será que eu vou continuar fazendo isso mesmo? Ou você, não, é uma dificuldade, mas eu vou passar por cima disso? Assim, eu tenho 3 filhas, como eu falei, né? O Adilson já tinha uma filha quando eu o conheci. E eu tinha a Beatriz, a minha primeira filha. E quando a gente foi morar,
né, ela era pequena ainda. Mas eu conseguia ainda assim, eu ajudava na roça, eu não ajudava, mas eu ajudava no leite, né? Então eu me virava lá. E eram bastante vacas e tal, mas eu conseguia me virar com isso. E não demorou muito, eu engravidei. Então ali eu senti o peso, assim. A minha gravidez era de risco, ele tinha muito trabalho, né, para fazer na roça. O meu sogro hoje já falecido, mas ele me ajudava bastante, minha sogra também. Mas assim, foi um dos momentos assim que pra mim foi um pouco sofrido, porque assim, não era só fisicamente, né, o trabalho ali físico que era pesado ou coisa assim, era o psicológico também, que muitas vezes você se colocar em alguns momentos ali que poderia ter um risco e tal. E depois a minha filha nasceu e ficou um pouco mais difícil, mas eu não parei, continuei. Depois a gente mudou, né? A gente parou de trabalhar com leite e a gente começou a investir em boi de corte. E hoje, somente confinamento, não temos mais lida com leite. E em um outro momento, o preço do produto, né? Porque você vê e você trabalhar lá é puxado, trabalhoso, é um investimento hoje em dia muito alto que você tem que ter, e maquinários também, né, um investimento muito alto, e daí você trabalhar e pro final você ir vender, você colher bem, né, tudo correr bem, e você vender e o retorno não ser o esperado, né, então assim, é meio que não tenho palavra assim para expressar. Mas é uma dor que você não adianta você só reclamar, ouvir só e falar. É uma coisa que não depende só dos agricultores, depende de um país inteiro, às vezes, para poder fazer essa mudança, né? De dar mais valor novamente para o pessoal do agro. Eu imagino. Até ontem, eu faço as páginas que falam sobre o agro, né, no jornal impresso, e sempre estou lendo sobre isso. Eu até brinquei com o Leandro. Falei, coitado do agricultor, do produtor, eles não têm um dia de paz, né? Porque quando chove demais, atrapalha, se não chove também atrapalha. Daí agora, né, saiu a notícia que tem uma safra recorde aí no Brasil, né? Porém não tem onde armazenar, e às vezes o produtor acaba vendendo a safra por um preço não tão bom, por conta de não ter. Então, todo dia tem uma dificuldade, né? E eu admiro demais essa força do agricultor e eu não vou desistir aqui, não é por causa disso que eu vou parar. E acredito que vocês pensem assim, tem essa dificuldade, gera dor, gera talvez uma indignação, né, uma revolta, mas tipo, não vamos parar, porque querendo ou não, o agro move o nosso Brasil, né? É como falam, o agricultor, ele não tem medo, é o único que não desiste, sabe? Ele não desiste da profissão. Porque não basta ali só o retorno financeiro, você tem que gostar, você tem que amar muito, porque é sofrido, é instável, e algumas safras de alguns produtos é prejuízo sempre na certa. O trigo é muito difícil você ter um lucro em cima dele. Ele dá um retorninho com a palhada que fica ali no soja, né? Mas assim, ele é muito... Nunca você sabe como vai ser, assim, exatamente. Normalmente ele não te dá muito retorno. Sempre é mais pro prejuízo mesmo. Então você está trabalhando e tudo mais. Então, assim, a valorização do agricultor, eu achei assim que alguns anos atrás ali que aconteceu uma reviravolta, tanto assim na validação das terras, né? Teve terra ali, um sítiozinho que eu e o meu marido compramos, que era do meu pai, e mais alguns pedaços. A validação dele assim foi um absurdo. A gente comprou e em 2 anos ele triplicou o valor dele. Então assim, foi quando o agro foi valorizado. Então terra, tudo, né, tudo avaliado assim. E eu digo hoje que o ouro hoje em dia é a terra. É a terra, porque está quase inviável de se comprar, de tão alta que ela está. Então você tem que batalhar muito para trabalhar em cima dela, fazer várias safrinha, para você poder ter o teu retorno ali. Imagino. E qual que é a maior conquista que você teve nesse meio, que você falou, nossa, eu tô orgulhosa de mim por causa disso? Então, eu acho que consegui de alguma forma, dentro da agricultura, conquistar a minha independência, porque eu falo assim com maior orgulho, a minha independência dentro da agricultura, e até
hoje, né, saindo um pouco fora dela, mas eu acho que foi uma conquista, assim, maior do mundo para mim. Eu imagino. Porque, como eu falei, eu poder hoje ser independente e poder ajudar algumas pessoas, isso me traz uma coisa muito boa. Então, assim, os títulos, como eu falei, você ganhar uma coroa em cima de um título do agro, porque eu sou uma mulher da agricultura, isso é esplêndido. Porque eu tenho certeza que fosse 50 anos atrás, não tanto isso, 20, 30 anos atrás, não ia ser valorizado como hoje. E o agro, então, dá esse retorno também, dessa visibilidade boa. E o agro, ele, depois dessa valorização, de poucos anos atrás agora, os jovens se vestem de agro. Até mesmo quem não é do agro. Sim. Então, assim, eu estar representando também as mulheres do agro e elas se vestirem melhor, serem mais elegantes. Não é porque a gente mora no interior e a gente tem que, né, andar de qualquer jeito. Isso traz, assim, coisas boas, de eu poder repassar isso para elas. Olha que legal. E entrando nesse assunto, como que você acha que o agro ainda... Se você acha que o agro ainda é um espaço desafiador para as mulheres, por essa questão de uma visão errada, né? Das pessoas pensarem, o agro, homem. Você acha que ainda é muito desafiador a mulher ganhar espaços dentro desse cenário? Eu acho que você tem que ter bastante força e vontade. É desafiador. Sim. Mas não é impossível. Hoje, a minha filha, ela já é formada em técnica, né? Em agronomia, e esse ano ela se forma na faculdade. E ela já está trabalhando nessa área. Olha que legal. Então, assim, não tratam ela diferente, sabe? Muito ao contrário, as pessoas elogiam muito e gostam de ver, ela é muito competente. Então, eu acho que vai da personalidade, da tua vontade, né? E de você mostrar o teu trabalho também, você mostrar a competência. Sim. Porque a partir do momento que as pessoas verem a tua competência, tudo vai ficando mais fácil, né? Sim. Mas ainda é um ambiente que, como eu falei, muitas vezes você está lá, ninguém chega nem a perguntar o preço do quilo do porco para você. Querem saber direto, cadê o teu marido, né? Eles nem questionam. Então, algumas coisas assim... ainda tem algumas dificuldades. Mas eu acho que a cada ano que se passar, a mulher vai estar cada vez mais presente. E é essencial isso. É porque eu brinco com os meninos, nós mulheres temos uma visão diferente, né? Às vezes o homem só consegue ver aquilo que tá ali, ó. A gente consegue olhar o entorno da situação. Eu acho que isso é próprio da mulher, que vem da feminilidade, né? Então, de conseguir, né, ver aquilo que os outros não veem e criar oportunidade diferente, assim como você falou, que conquistou sua independência, né? Hoje você está em outras áreas de construção, então você viu a oportunidade que os outros talvez não estavam vendo e resolveu, não, eu vou conseguir, eu não tenho medo, né? Isso é admirável. Algumas coisas, assim, como eu falei, o preço hoje de terra, tudo tá meio que inviável você tirar o retorno, que o meu era pouco. Sim. O meu era pouco que eu retirava de minha parte, digamos assim, que eu fazia do agro, e eu consegui investir em terra. Então, assim, nem teria terras, né, para vender naquele momento numa porcentagem daquela. Então, assim, eu retirei ali aquele valor que ia saindo para mim, e investi numa área que deu, né? Deu para mim colocar ali, comprar um lote, comprar outro aos pouquinhos. Parceria com o banco, né? Sim. De você poder estar investindo, pagando às vezes por mês, coisas assim. Começa pequeno, mas quando você vê, se torna algo bem maior. E quando tá já numa forma mais estabilizada, como eu falei antes, eu construía para mim, né? Para mim ter uma renda de aluguel. Hoje eu já consigo construir para pessoas de fora, também da agricultura, principalmente da agricultura. E isso, mesmo saindo um pouco para fora, ainda está dentro. Com certeza. E aí agora entrando nesse universo aqui do Miss, quando que você pensou assim, eu quero me inscrever no concurso, eu quero participar? Então, foi bem diferente, assim, eu acho que de ter tido só um convite para participar, sabe? Eu sempre gostei muito de rodeio. Meu pai, principalmente, é fissurado. A gente gosta muito de cavalos, essa área, assim.
E quando criança a gente brincava, sabe? Quando a minha mãe saía, a gente aprontava algumas. A gente trancava um boi dentro da horta. Dentro da horta dela. E a gente amontava, a gente brincava disso. Então, era uma infância, assim, bem aproveitada. E isso trouxe algumas coisas. Então, no Porto Barreiro teve um concurso que era Mulher do Campo, coisa assim. E era um padre, era dentro da igreja isso. Então eles me convidaram, no início eu fiquei meio assim. Aí falaram que ia ter essas provas, as provas eram dentro da agricultura, era tirar leite, tipo, pra ver quem saía melhor. E de tanto insistir e tal, meio com vergonha, eu fui. E aí fizeram vídeos, né, de todas as provas. E nessa prova do boi, que era pra você parar num touro mecânico, meu tempo foi muito bom. Olha que legal. E o vídeo que a minha amiga fez viralizou. Daí, tipo assim, deu uma visibilidade, né? As pessoas começaram a procurar meu perfil. Mas eu era, tipo, não era nada assim dentro de uma rede social, né? E uma das pessoas que lidam com essas coisas do agro, ali do MIS e tal, me convidaram, acharam que eu tinha um perfil bom e tal. Então, a partir dali que se iniciou. O primeiro concurso que eu participei foi o do Miss Agro Brasil. Eu não trouxe o primeiro título, mas era o primeiro também. Sim. E foi justo, assim, digamos, a pessoa que ganhou. Era uma mulher maravilhosa, muito linda. E aí veio outros convites. Eu fui Miss Elegance em 2023. Eu fui Miss Elegance em 2024 por esse outro concurso. Aí veio esse convite do Miss Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro, que foi, assim, o mais importante, eu acredito que para minha vida. Sim, imagino. Que contar a minha história, estar junto de outras mulheres, ouvir a história delas, foi muito bom, foi uma experiência muito diferente, sabe? Então, começou tudo pelo agro, né? Desde o convite, foi para o primeiro concurso para o Miss Agro Brasil. Que legal. Então, o agro te abriu essa porta. Olha só que história linda, gente. E o que ser Miss, né, Miss representou para você como mulher? Para mim, me trouxe confiança. Porque eu eu admiro muitas mulheres grandes. Grandes, eu digo assim, que têm voz. Sim. Né? E para você ter voz, você tem que ser alguma coisa, sabe? Você tem que sobressair em alguma coisa. Então, quando eu fui Miss, foi ali que abriu a porta para eu ser chamada para as mulheres me ouvir. Sim. Sabe? Falo sobre vários temas, né? Dou palestra, sou formada em psicanálise. Então, desculpa. Tudo bem. Então, me abriu essas portas, sabe? Ser Miss é você representar, né? Você ter representatividade. E principalmente você ter voz. Sim. Agora, ser Miss lá no Miss Teen, eu já não sei te dizer. Porque elas são quietas, elas não têm muito a se falar, né? Sim. Elas são preparadas. Mas eu acredito que quando chega na nossa idade, você já tem que saber o que você quer. Sim. E você já tem bastante a dizer. Então, a faixa me trouxe isso. A faixa é a coroa. Isso é muito bacana de se ouvir, gente. E até é inspiração para outras mulheres, assim. Não no sentido, eu quero ser Miss, mas no sentido de, tipo, eu quero fazer algo para que a minha voz seja ouvida, né? Não me acostumo, não querer algo... Como que eu posso dizer para vocês? Eu quero ser relevante, né? Mulheres relevantes na sociedade, né? E eu acredito que o concurso te abriu essa porta para que você fosse ouvida e para que você pudesse influenciar mulheres a também querer, né? Que a voz delas seja ouvida. Isso é muito lindo. Sim, e eu já tive, assim... eu consegui perder peso por causa de você. Porque tem essa coisa, assim, de você cuidar mais de você fisicamente, né? Da tua pele, do teu cabelo e tudo mais, né? Mas eu fui uma mulher que, durante a gestação e durante algumas fases, assim, de tratamento com antidepressivo, que eu fiquei muito gorda. Imagina. Eu pesava 94 quilos. Nossa. E aí foi uma luta grande, né? Pra eu voltar ao meu peso normal. Isso aconteceu várias vezes. Sim. Lá nos 20 anos, lá nas gestações, como eu falei. Aí agora
anos atrás, ali em 2020, ainda eu tava bem gordinha. E, então, assim, algumas pessoas disseram assim pra mim, eu vi teu antes e depois que eu fui Miss, né? Sim. Eu vi teu antes e depois e eu achei que se você conseguiu, eu também conseguia. E eu emagreci 20 quilos. A outra, eu emagreci 10 quilos. Então, assim, é sobre saúde também. Sim. Porque você tá de bem com você, a tua autoestima tá em dia, te faz ter mais coragem. Eu imagino. Faz você se sentir mais forte. Olha só, isso, né, que nem você frisou, é questão de saúde e estando bem, a mulher, né, olhando no espelho e falando assim, eu gosto do que eu tô vendo, isso faz muito bem. E vai além da saúde física, vai a nossa saúde emocional, a nossa saúde, né, o nosso psicológico. Então, acho que isso tudo influencia. E que legal você poder ouvir isso de outras mulheres, que se olhou e você falou, não, eu posso também. Né? Sim. Então, isso deve ser muito lindo. E para as pessoas que veem esses dois mundos opostos, você mulher do agro e você Miss, né? Para você é difícil, mas você acha que isso se complementa para você, esses dois mundos? Eu acho que normalmente quando sou convidada, normalmente eu sou mais convidada pelas cidades mais distantes. Quando eu chego lá, eles me olham assim como uma modelo, né? Uma pessoa montada, né? Sim. Em cima de salto, toda montada. Quando eu começo a falar, quando eu começo a mostrar o dia a dia, quando eu mostro fotos, né? Fotos do meu antes e depois, conto da minha vida, como foi passar por essas dificuldades e tal, as pessoas me verem mais como um ser humano. Não como uma bonequinha, né? Que parece que é só a foto, mas aquilo ali não tem nada, parece muito vazio. Sim. Então, assim, quando as pessoas te ouvem mais, você é mais ser humano, isso é mais gratificante. E é para elas também. Com certeza. Elas entendem o que é o Miss, que por trás de faixa, coroa, maquiagem, vestido, cabelo, tudo atrás disso, tem um ser humano ali que tem uma vida normal como uma das outras mulheres. E que tem uma história linda para ser contada. Sim, né? A história da gente eu acho que você nunca pode ter vergonha de contar. Imagina. E antes eu ficava intimidada de falar sobre certos assuntos. Mas a maturidade tirou tudo isso de mim. Graças a Deus. Você evolui, você perdoa e algumas coisas você deixa para trás e continua. Imagino. E você já sofreu algum preconceito por ser do agro e estar ingressando em um concurso de beleza, um concurso assim? Já. Dentro do concurso, assim, não que isso seja assim que o concurso acoberte de forma alguma. Sim. São totalmente contra. Tanto que eu trouxe o primeiro lugar, né, desse concurso e tal. Mas eu fui chamada de caipira, né? Que era, digamos assim, todas as suas profissões lá deveriam ser representadas no início do desfile, sabe? Sim. E eu fui como agricultora. Eu sou agricultora. Eu poderia ter ido com um jaleco branco, como psicanalista, poderia, mas o meu forte é o agro, né? Sim. Então, era o que eu queria representar. E naquele momento, uma mulher mais velha que eu, né, já estava uns 20 anos a mais que eu, e ela falou que era ridículo, que uma pessoa da agricultura nem se vestia daquele jeito. E eu tava lá, né, daquele meu jeitinho, e tava com uma enxada, e ela não gostou. Então, assim, aquele momento era pra talvez eu me sentir diminuída, né, mas não. Daí sim, sabe, que eu levantei mais a minha cabeça e fiquei lá na frente. E depois, quando eu tive, né, a resposta ali, a resposta final, no final do concurso, que eu era vencedora, eu tirei foto com a minha enxada, sim. Sim. Porque, como eu falei, ela vem lá de trás. Sim. A minha primeira experiência na roça foi carpindo. Então, assim, nada mais que fácil do que eu levar a minha história dessa forma. Mas ficaram, tipo, rindo, sabe? Ficaram aquelas risadinhas. Sim. Era meio complicado. E o meu jeito de falar, né? Aqui é normal, o jeito que a gente tá conversando. Mas a gente puxar bastante o R, tudo. Lá também, quando eu abria a boca pra falar, eles riam. Eu imagino. Então, no início me constrangeu, mas depois, não. Depois eu falei mais ainda. Fortaleceu você. Sim.
você comentou, né, da gente puxar o R. Eu morei em Curitiba e eles me brincavam, não, a menina da porteira. Porque Exatamente. A gente puxa o R. Eu morei lá também. Então, mas eu nunca falava assim, sou da porteira mesmo. Porta, porteira, leite, queijo. Porque a gente tem esse sotaque e a gente não deve ter vergonha, como você falou, né? De ficar mais forte ainda. Não, essa é a minha história. Né? Não deve ter vergonha disso. É muito bonito por você falar isso. Então, com toda essa história, que conselho você daria para as meninas que estão começando, assim? Não somente querem ser Miss ou estão começando no agro mesmo, que estão estão tendo essa trajetória que você começou. Que conselho você daria para elas? Se preservar, isso eu chamo desde as adolescentes, que as mães, assim, tenham uma consciência, assim, de que hoje o mundo está muito difícil. Então, assim, se derem a essa preservação de quem vem lá do interior, quem vem do mato, que você tá vestida de agro, hoje em dia, como eu falei, virou moda. Sim. Isso é muito bom. Que bom a gente conseguir ver essas meninas de calça jeans, camisa, elas bem vestidas. Sim. E bem vistas. Sim. Né? E sem ter nenhuma vergonha. Porque tempo atrás o agro era meio que, como eu falei, as pessoas tinham meio que vergonha disso. Sim. Né? Não tinha tanta representatividade. Então, para as jovens, se preservem. Se cuidem, se cubram. Né? Sempre pensem em conquistar a independência. Vão atrás, né, de estudar bastante. Depois volta a ajudar o pai e a mãe. Sim. Volta, mas tem que estudar. Eu sei que, assim, a gente falar, isso é clichê. Ai, filhos, vocês têm que estudar. Mas tem que acreditar. É o que faz diferença. O que faz você ter uma visibilidade melhor do que você vai querer pra frente. Para as mulheres da minha idade, ou até um pouco mais jovens, eu acho que eu queria muito que elas tivessem essa visão, assim, de elas conquistar essa independência já. Ao lado do marido e tudo mais, mas que criem uma forma delas, uma sustentabilidade dentro da própria terra delas ali, uma coisa delas, né? Que eu acho que isso é muito importante. Sim. E para as mulheres mais velhas, que influenciem as filhas a realmente ter essa independência, como eu tô falando, sim, a se cuidarem mais, a ter, né, no caso, paciência na questão, assim, também, de você olhar para dentro de si, se perdoar e acreditar nas filhas, né, dar força para elas, para que se elas querem começar algo novo. E gratidão, né? Gratidão por todas essas mulheres, as que me seguem, as que não me seguem, mas que eu sempre tenho, assim, um carinho muito grande por elas, e elas por mim, graças a Deus, sempre são bem parceiras. Que legal. E para as pessoas que agora estão, né, ouvindo a sua história, o que você quer que elas sintam ao conhecer a sua história? Eu poderia dizer que a admiração era o que eu estava buscando, mas isso era lá quando eu estava começando, né? Hoje, eu acho que a palavra certa era empatia. Porque ainda tem pessoas que têm a dificuldade de ver a gente como mulher que se expõe para estar em alguns ambientes, né, que a gente é chamada e tal. E eles não têm ainda maturidade de ver essas conquistas da gente com bons olhos. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram. Mas quando a gente não pode ajudar, a gente fica quietinho. Sim. Então, assim, eu peço empatia. Que, como eu falei, eu fui mãe solo, né? Eu bati minha cabeça, eu fui atrás, fui para longe, fui trabalhar, fui estudar, voltei, foi difícil novamente, sabe? Tive que reconstruir, recomeçar tudo de novo. Hoje em dia, eu tenho, assim, tudo mais estruturado. Sim. Mas eu ainda tenho um coração muito frágil, eu sou muito sensível. Então, algumas coisas que certas pessoas postam, algumas coisas que as pessoas fazem, ainda me machuca muito. Imagina. Então, assim, eu peço empatia. Empatia, sabe? É o que falta muitas vezes no mundo. As pessoas, elas olham e tiram um preconceito daquilo que elas não conhecem, né?
E a gente é uma bandeira que deve ser levantada, das pessoas terem empatia, né? A gente não, por exemplo, como você tá lá como Miss e talvez a pessoa não saiba da sua bagagem, né? A gente nunca sabe o que tem por trás, né? Então, com certeza, empatia é uma palavra linda, porque muitas mulheres, né, estão lutando e a gente não conhece a luta delas, né? Então, eu acho que isso é muito lindo. Quando é uma pessoa, às vezes, distante, você admira mais. Pois é. Porque você não sabe de todos os tropeços, né? Você conhece aquela pessoa, você vê todos os tropeços, todas as dificuldades que ela passou, você não acredita nela. E eu acho que, de certa forma, isso aconteceu muito, sabe? Em algumas pessoas ao redor. Até eu conseguir o título de Miss Brasil. Quando eu consegui, assim, muitas pessoas vieram e falaram, eu achava que era meio que uma bobagem isso. Eu achava que era só, né, tipo assim, só pra você ser vista. Só pra se aparecer. Mas não é isso. Isso me abriu portas. Eu trabalhei como modelo, como eu falei, depois dos 30 anos, que a vida começou a andar pra certas coisas, pra mim, que eu queria lá na minha infância, na minha adolescência. Então, eu comecei a realizar esses sonhos depois dos 30 anos. E deu tudo certo. Olha que bom. Eu fiz trabalhos, ganhei dinheirinho, meu marido me apoiou, graças a Deus, sempre esteve junto do meu lado. Quando tem alguma coisa de Miss, ele diz vai, se ele não pode ir junto, eu levo das minhas filhas, eu levo alguém próximo. Então, assim, acreditar nas pessoas que estão próximas a você. Porque é fácil acreditar depois que a pessoa já é alguma coisa. Mas até o processo, você dá uma força, às vezes nos ajuda muito. Com certeza. Até na história, né, eu tenho uma página no jornal que conta histórias de mulheres reais. E uma delas falou assim, é muito fácil apoiar quando você já deu certo. Então eu acredito que essa frase é forte, né? Então tentar apoiar antes de dar certo, tá do lado da pessoa, incentivar ela. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque querendo ou não, a gente se sente amado, acolhido, respeitado quando apoiam a gente em tudo. Sim, e te dá mais segurança. Você vai mais confiante. E para algumas coisas, porque a única coisa que tá precisando de um último momento é a tua confiança. Para você mostrar, não, eu posso andar em cima de um salto alto e com uma coroa e com essa faixa e honrar ela, né? E ser alguma coisa que represente, né? Quem que você está representando? Sim. Eu represento as mulheres do agro. Que legal. Nossa, muito lindo isso. E hoje, qual que é o seu maior sonho, assim? Nossa, que pergunta. Talvez eu não esteja totalmente preparada para responder isso. Eu acho que seria ver hoje a valorização novamente. Ver o preço do produto. Ver o agro valorizado como já foi. E que as pessoas, né, do agro não se desanimassem, né? Porque tem muita gente desanimada já. Eu imagino. Então, assim, meu sonho seria a valorização. Sim. Valorização do agricultor e do preço, né? Do preço do produto. Porque é o que move o Brasil. Sim, com certeza. As pessoas não entendem que se o agricultor parar, não tem comida na mesa. E não é só a comida, tem tudo, né? É tudo, porque tudo que você for pensar, de alguma forma, tem o agro ali envolvido. E quando você fala assim, tem muitas pessoas que têm um certo preconceito. Sim. O agro é tóxico, o agro é isso. Gente, não é assim. Não é assim. A gente preserva muito, muito o meio ambiente e tudo, uma coisa muito além disso. E é difícil, às vezes, ser agricultor e não conseguir pensar, eu vou começar outra profissão, assim. Mas você não quer outra profissão. Sim. Você quer continuar ali, mas tem as dificuldades, hoje muito grandes. E se você pudesse se definir com uma palavra, qual seria? Batalhadora, eu acho. Porque nada pra mim foi fácil. Nada foi fácil. Mesmo eu tendo meu marido do lado, ele mesmo sabe, ele sempre diz, ele não deixa eu perder o meu mérito, que muitas coisas eu insisti que fizesse e deram muito certo. Então, tudo pra mim não veio fácil, não. Nada veio fácil. Desde sempre, bastante dificuldade, assim. Então, é bem trabalhoso. Então,
batalhadora. Que lindo. Neiva, a sua história é inspiradora, né? Mostra, dá para ver no seu olhar quando você fala sobre o agro, da sua paixão, né? Daquilo que te move. É muito lindo. Eu sou muito grata por você ter aceitado vir ao podcast e ter compartilhado com a gente, né? Histórias que eu não conhecia e que muitos, talvez, que vão assistir também não conhecem. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu acredito que a partir desse episódio muitas pessoas vão te admirar, assim como eu, né? Conhecendo a sua história. Muito obrigada. Eu fico muito grata a você, Emily, e grata também ao Jornal Correio, que em alguns outros momentos também deram essa visibilidade a mim, quando eu estava indo para concurso. Sim. Sempre foram muito parceiros. Me olharam de uma forma com muito carinho. Então, fico feliz também poder, pela primeira vez, abertamente, estar falando um pouco da minha história. Olha só. Porque normalmente são grupos pequenos que você fala. Sim. Né? E hoje está falando do jornal Correio do Povo, o maior jornal da nossa região, o melhor deles. Então, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Nossa, eu fico muito feliz em ouvir isso. Com certeza toda a equipe também, quando escutar, vai ficar muito feliz. E nós estamos com as portas abertas para você. Sempre que você precisar, né? Quando tiver um concurso ou quando você quiser divulgar alguma coisa, estamos com as portas abertas. Porque, como você disse, levantar mais mulheres também é a nossa missão. É a missão da Joyce, né? Incentivar mulheres a crescer, a querer mais, a ter voz, né? Isso é muito lindo. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado você que nos acompanhou durante esse programa, esse episódio que foi tão lindo, tão emocionante. Continuem com a gente, continuem acompanhando todos os episódios no YouTube, no Spotify e nos vemos na próxima semana. Até mais, pessoal!